Ganhar dinheiro com tráfego é mais fácil do que parece se você fizer isso. Quando eu comecei no tráfego, eu também achava que eu precisava ter muito resultado, algumas cases de sucesso para poder mostrar para os clientes, as provas sociais, né? E eu achava também que os empreendedores, empresários não iam me ouvir e eu não ia ter credibilidade e tal. Eu precisava de um Instagram muito organizado, ou então precisava fazer parte de uma agência. Mas tudo mudou quando eu mudei a forma de me apresentar, quando eu mudei a forma de ver o negócio em si. Eu comecei a entender que não era aquilo ali, não era daquele jeito. Neste vídeo eu vou te mostrar a maneira fácil que eu utilizei para fechar meu primeiro cliente, prestando serviço para negócio local de tráfego pago. Qualquer gestor iniciante consegue aplicar e nessa próxima semana fechar também seu primeiro cliente ou fechar mais um cliente de tráfego pago. A maioria dos iniciantes começa da maneira errada, querendo vender o serviço de tráfego pago sem realmente entender sobre o que o cliente está precisando. Acaba que fala um pouco mais sobre campanhas, gerenciador de anúncios, estratégias, BM, CTR, pixel, e acaba que o cliente ele fica sem entender aquela linguagem. O segredo das vendas é você falar na mesma língua daquele cliente. Se ele fala com gíria, você fala com gíria. Se ele fala mais formal, você fala mais formal. Como o cliente ele não faz parte daquele mundo do tráfego pago, do marketing digital, você, querendo ou não, já distancia ele de você. Você tem que entrar no mundo dele. Aquele TK mesmo, que vende carros importados, ele fala que o segredo dele é vender tanto para os influencers e tal, e ele chega lá e consegue espelhar a linguagem daquela pessoa, e aí ele automaticamente ele cria uma conexão com aquele público, independente de qual seja o público. Ele fala que ele utiliza essa estratégia do espelhamento para todos os públicos que chegam até ele. Então a primeira coisa que eu queria deixar aqui nesse vídeo é a questão de você saber utilizar o espelhamento. Dá uma estudada um pouco sobre rapport e sobre espelhamento. É algo simples de fazer, mas é algo que em toda negociação, em todo fechamento, em todo tipo de compra e venda, negociação, sabe? Você vai precisar utilizar espelhamento, tá? Principalmente se você quiser ficar no controle ali daquela situação. Nas minhas primeiras reuniões eu cometi esse erro, tá? De ficar falando muito sobre estratégias e falei muito sobre Google, falei muito sobre métricas de Facebook. Isso é um erro normal, todo iniciante comete. Porém, é algo que, se eu puder te dar essa dica e fazer com que você reduza aí a quantidade de erros, não faz isso. Não faz isso. Utiliza... O segredo está em você entender o que o cliente ele precisa. Tentar impressionar com termos técnicos vai afastar aquele cliente, porque tu vai estar falando aquelas métricas todinha, ele vai ver que o universo do tráfego pago é um universo onde tem muitas variantes, e aí além de ele começar a analisar aquilo ali, ele vai começar também a te analisar, ele vai começar, pô, será que esse cara entende disso tudo mesmo e tal? O cliente em si, ele não quer um gestor, ele basicamente quer vender mais. A gente consegue despertar no cliente a sensação de que a gente realmente analisou toda a estrutura dele, analisou o perfil, analisou o negócio dele, e a gente tem a solução daquele problema. Você deixa de ser um gestor de tráfego e você passa a ser alguém extremamente valioso para aquele negócio ou para aquele empreendedor. E daí, independente de qual for o seu tamanho, independente se você está iniciando agora, eles vão ver ali você como se fosse uma mina de ouro, alguém extremamente valioso. Então, se você precisar de recursos, ele vai disponibilizar recursos. Eu lembro que eu fechei um cliente onde era um cliente de rifa, um cliente com muito poder aquisitivo. Eu sempre fiz, inclusive muita gente pergunta aqui, mas eu preciso de CNPJ, eu preciso de uma proposta mirabolante, eu preciso de um contrato. Durante muito tempo eu trabalhei de forma meio um pouco profissional, era Pix mandando direto para minha conta mesmo, pessoa física. Contrato eu só fiz depois de algum tempo, né? E mesmo assim o contrato não tinha multa, não tinha nada, o cliente, enfim, durante muito tempo eu trabalhei assim. Depois que eu fui melhorando, depois de, sei lá, um ano trabalhando aí como gestor de tráfego,
Então, assim, hoje eu tenho todos os processos, mas no início eu sempre fui muito meio que relaxado, sabe? E mesmo assim eu consegui fechar muitos clientes grandes, como cirurgião plástico, clientes grandes de imobiliárias, clientes do nicho de rifa que eu falei com muito dinheiro. E cara, voltando para esse assunto desse cliente da rifa, ele pagou um curso de R$ 3.000 para mim, voltado para a rifa. Ele dava as ferramentas que eu precisava. Iago, eu tô para comprar aqui tô com uma galeria, acabei de comprar uma galeria, e se você quiser, você tem uma sala lá disponível para você trabalhar. Então disponibilizou a sala. Eu já tive diversos clientes gigantescos apenas por ganhar através da conversa, por mostrar que sabia a necessidade dele e estava resolvendo a necessidade dele. E o incrível é que eu sempre falo aqui, boa parte dos meus clientes eu consegui ele através das indicações de outros clientes. Então, assim, essa é outra forma de você conseguir também clientes. Mas você precisa realmente trabalhar dessa forma, deixar de ser alguém robotizado, voltado para o lado do tráfego pago. Você precisa solucionar o problema daquele cliente e saber se vender. E o primeiro ponto é o que eu acabei de falar no vídeo sobre espelhamento. Estuda um pouco sobre espelhamento, mas basicamente é você imitar a personalidade daquela pessoa, imitar os gestos. Se ele fala gesticulando assim muito com a mão, você não precisa também estar fazendo direto, mas faça um pouco, tal, faça como se ele percebesse que aquilo ali é familiar seu. Se o cara ele fala muito com gíria, por exemplo, fala gírias parecidas ao que ele fala. Às vezes eu falo assim, cara, não sei o que e tal. Se eu fosse a pessoa que eu estivesse espelhando aqui, outra pessoa ia falar, cara, sim e tal. Você sabe espelhar o tipo de coisas que ele fala, o que é que ele pensa, fazer perguntas, né, o que é que a pessoa gosta e tal. Isso aí já é algo que eu já estou meio que juntando aqui diversas vertentes e talvez vocês não entendam do jeito que tem que entender, porque aqui o foco do vídeo é falar sobre espelhamento. É um ponto. Esse é um assunto muito profundo que eu recomendo mais que você vá assista aí alguns vídeos, entenda como funciona, para assistir um pouco mais. Se você quiser que eu fale um pouco mais disso, que eu estude um pouco mais para falar a fundo sobre isso, eu posso fazer um vídeo, porque esse assunto de espelhamento, rapport, gatilho mental, esses tipos de coisas, eu aprendi na minha vida no dia a dia, trabalhando em empresas de prospecção, trabalhando como vendedor. Então são coisas que já são feitas naturalmente, sabe? Eu já falei aqui em outros vídeos também, que tinha lojas que eu trabalhava que a gente era obrigado a elogiar um detalhe de um cliente quando ele chegava na loja. Não precisa ser ele chegava, opa, como você é linda, então como você tá cheiroso, ou então que roupa bonita, não. Mas conversava um pouquinho, perguntava, tal, daqui a pouco prestava atenção na pessoa e fazia um elogio baseado a um tênis. Nessa loja que eu trabalhei, foi na loja de tênis que eles passavam essa recomendação, elogiavam tênis, ou então elogiavam um brinco, ou então se estivesse com a criança, elogiava alguma coisa, tal, enfim. Isso aí é do dia a dia, mas isso aí é um rapport, né? Fazer uma conexãozinha. Solucionar esse problema do cliente não vai acontecer só na primeira reunião, mas já começa até no Instagram. Tinha muito cliente que eu fazia todo o estudo dele e mandava uma mensagem para ele já citando o problema e citando a solução. Me apresentava bem brevemente, né? Não gostava de ser tão invasivo assim no direct, então no WhatsApp. Então fazia uma apresentação ali bem breve, só falava o meu nome mesmo, botava que sou especialista em marketing ou em tráfego, e já falava sobre o problema dele, né, do potencial que o negócio dele tem, e já dando a solução, já de cara já entregava a solução, e dizia também que eu tinha algumas maneiras de resolver aquilo e que ia ser um prazer conversar e mostrar como é que funcionava a solução do negócio. E cara, isso sempre deu certo. Se o cliente estiver procurando gestor de tráfego, ele vai fechar com você, ele vai conversar com você. Se você fizer uma boa reunião, ele vai fechar com você também. Eu podia citar aqui alguns passos, né, para poder passar para vocês sobre o que vocês fazerem, tipo escolher um nicho, ou então iniciar uma conversa, ou então, sei lá, fazer uma oferta inicial, mas de verdade acredito eu que nada disso vai importar muito. Eu acho que o que mais importa
é você realmente pegar seu caderno, sua caneta, fazer uma lista, botar uma meta aí, fazer uma lista de 50 nomes por dia para prospectar e só parar de prospectar quando você conseguir fechar o seu cliente. Esquece os obstáculos que vêm aí na sua mente, de tipo, mas eu estou fazendo errado, mas se você continuar fazendo mesmo que errado, uma hora você vai se cansar de fazer errado, porque você sabe que precisa fazer certo. Provavelmente se você está estudando aí há 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já tem uma noção básica, então você sabe qual é o caminho, você só fica se enganando e procrastinando. Então uma hora você vai cansar de procrastinar e nada melhor para resolver isso do que se pôr em ação. Então com o tempo você vai começar a corrigir esses erros e uma hora você vai começar a fazer do jeito certo e vai se conectar com os clientes certos também. Não tem muito segredo, não tem muito bicho, é muito simples você fechar cliente de tráfego pago, só que requer muito da disciplina, requer muito de fazer um pouco todos os dias. Você não precisa se matar de trabalhar. Não acho que para você fechar os seus primeiros clientes aí você vai precisar passar 10 horas ali na frente do computador, 5 horas na frente do computador. No início, quanto mais tempo você passar, melhor, porque uma hora você vai estar estudando, outra hora você vai estar prospectando, outra hora vai estar aprendendo como vender seu serviço, como prospectar, como fechar. Então, quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas de tempo assertivo, de ação, cara, tu precisa de pouquíssimo para tu poder prospectar ali cerca de 50 empresas. Arrisco dizer que no máximo você vai gastar 1 hora por dia. Então é um trabalho muito simples de ser feito. E como é que eu faço isso, Iago? Acha um negócio, vamos dizer que você queira prospectar hoje restaurantes, por exemplo, imobiliárias, sei lá, qualquer nicho, tá? Vamos supor, de preferência um nicho que você não fale com um secretário ou uma recepção, sabe? De preferência um nicho que você consiga realmente falar com o tomador de decisão. Então, preste atenção nisso na hora de pegar as informações de negócio. Pegou as informações de negócio, vê qual o problema que ele tem ali naquele Instagram, se é produção de conteúdo, se é criativo, se já faz anúncio, se não faz. Olha, estuda, analisa, pede ajuda ao ChatGPT, dá uma olhadinha lá, enfim, estuda, vai aprendendo. Isso é algo que você vai aprender também com o tempo a identificar quais são as necessidades e erros e o que precisa, baseado até na própria... Alguns clientes eles já vão te dizer o que eles querem, o que eles precisam, então isso também vai te ajudar. Depois disso, você vai entregar a solução para ele já na mensagem, na primeira mensagem que você vai enviar. E cara, vai para o campo de batalha, vai testar, sabe? Para fechar esses meus primeiros clientes, eu não tive aula de como prospectar, eu fui aprendendo, fui errando. Eu tive uma necessidade muito grande, né? Tava sem renda, não queria voltar a rodar de Uber, não queria voltar para o shopping, tinha alguns dias com o carro já que eu rodava de Uber, eu fui obrigado a fazer aquilo ali e fiz. Então assim, agora está muito mais fácil, porque tem a IA para ajudar, tem um chat para ajudar, tem, se vender um site também, precisar de site, tem aí diversas plataformas, tem um Manus aí que ajuda, enfim. Se você quer fechar os seus primeiros clientes de tráfego pago, assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição. Lá eu deixei um vídeo que eu fiz sobre como montar uma oferta irresistível. Após o cliente lhe responder ali e quiser marcar uma reunião, marcar uma call, a oferta que você vai mandar para ele. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição os vídeos sobre essa oferta irresistível, tá? E deixa aqui nos comentários, quero viver do tráfego. Quero saber que você tá junto nessa jornada e quer fechar seus clientes, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis.